Olá, querido. Tudo bom? Agora a gente vai passar para uma outra etapa. Qual é a etapa? A gente vai falar de operações, né? As operações matemáticas, inicialmente quando a gente compra uma tabuada, elas trazem 4 operações básicas, não é mesmo? Adição, subtração, a multiplicação e a divisão. E essas operações fazem parte do nosso dia a dia, não é? Em tudo que a gente faz, seja numa conta que a gente paga, seja numa lista de materiais para qualquer coisa, como fazer uma pizza, ou fazer um pastel, ou uma lista de compras de uma família, a gente percebe que tanto em casa quanto no supermercado ou demais locais que trabalham com vendas, há necessidade de efetuar cálculos, não é mesmo? Todavia, quando se chega ao 6º ano, né, do atual ensino fundamental 2, são ensinadas mais 2 operações. Uma chamada potenciação, que no ensino médio ganha um novo vocábulo, exponenciação ou potenciação, e a sua operação chamada de inverso oposta, né, que é a radiciação, onde aparece aquele símbolo, né, que a gente chama de radical, derivado do latim da palavra radix, né, e a letra R, num determinado formato que ela tem comercial, também diz-se por aí em alguns documentos, que dali surge o símbolo, né, que a gente chama de radical, sendo raiz o resultado de um número ao quadrado que equivale àquele número dentro de um radical, que a gente chama de radicando. Hoje o foco vai ser em cima dessa 5ª operação, que é a exponenciação ou potenciação, ok? Então, vamos à lousa. Por definição, exponenciação ou potenciação, a definição é a seguinte: dado um número real positivo, por que a gente pegou real? Porque é o maior conjunto até então, né? Vimos ainda os complexos, né? Que é um caso a mais, mas quando se sai do 9º ano, o conjunto dos números reais, representado pela letra R com barra dupla, né? Estilizada para diferenciar da letra do alfabeto, é o conjunto que reúne, né? Conglomera vários elementos, números inteiros negativos e positivos, decimais exatos, raízes inexatas, né? Todavia, quando a gente tem uma raiz com índice par, por exemplo, a raiz quarta de -1, uma calculadora não operará. Ela vai dizer assim, erro. Por quê? Porque não existe nenhum número que elevado à 4ª potência resulte em -1, porque todos os expoentes pares, quando a gente tem uma base entre parênteses, seja sinal positivo ou negativo elevado a um expoente par, dentro dos reais esse resultado será positivo, ok? Mas raiz quarta de -1 existe, mas não dentro dos reais, e sim dentro dos complexos. Então, retornando à definição, por isso foi usada a palavra real, né, para dar uma amplitude maior aos elementos de um conjunto. Então, se esse número real, de preferência positivo por definição na base, né, e um número natural que é colocado acima dele à direita, né, porque quando se coloca esse expoente à esquerda, vira uma outra coisinha que nós não iremos falar agora, né? Mas é colocado à direita, né? Sobrescrito à direita. A gente vai chamar de N. Esse número aqui a gente vai pescar ele dos naturais, a gente vai colocar números inteiros. Mas não quer dizer que um expoente só pode ser inteiro, ok? Veremos daqui a pouco aqui na lousa que a gente pode operar com determinados expoentes que são até decimais. Todavia, encontrar expoentes decimais é mais uma questão de logaritmos que a gente vai ver. Por definição, logaritmo é expoente. Então a gente vai perceber que lá o logaritmo ele vai nos dar uma amplitude maior de encontrar esses expoentes quando eles não são só inteiros, né? São decimais ou até irracionais, seja o que for, né? Os logaritmos ampliaram, né, esse universo, o assunto mais adiante para nós, né? Mas que está ligado à potência sim, porque logaritmo, traduzindo do grego, quer dizer expoente para nós em português. Então é o seguinte, a gente vai pegar esse expoente nos naturais por enquanto, né, ou seja, inteiros, né, positivos. E o que é a potenciação? É parente da multiplicação. Quando a gente tem uma multiplicação de fatores iguais, lembrando que fator quer dizer número, né, a gente se apropria da palavra número, a gente quando tem uma multiplicação do tipo 20 vezes 20, quer dizer fatores iguais, 20 e 20. Os matemáticos encontraram a forma de simplificar essa escrita. Então, 20 vezes 20 pode ser grafado assim, ó, como está aqui na lousa. O 20 seria esse valor de A, que se repete aqui 2 vezes. Então,
a gente escreveria 20 elevado ao quadrado. Ou seja, fazendo um exemplo aqui rápido, 20 vezes 20, a gente pode grafar assim, lá em cima, a quantidade de vezes que ele se repete. Essa quantidade de vezes que ele se repete chama-se expoente. O número 20 é a base. E o resultado dessa conta, que seria 20 ao quadrado dando 400, é o que a gente chama de potência. Daí o nome da operação, potenciação ou exponenciação, ok? Então essa forma de grafar uma conta longa, né, com fatores iguais que se multiplicam entre si, foi batizado como potência. Se a gente entendeu esse conceito, vamos calcular aqui esses exemplos. Por exemplo, 2 elevado à quinta potência, né? Então, a gente sabe que o expoente, ele nunca opera com a base. Ele nunca operaciona com ela, né? Ele não opera, ele não multiplica, ele não soma, pelo menos nesse curso de ensino médio, né? Ele informa. Então, o expoente, ele é aquela entidade que ele informa que a base vai ser repetida aquele número de vezes. Por exemplo, 2 elevado a 5, a quinta potência, quer dizer que a base 2 vai repetir-se 5 vezes. Está aqui. Entre elas, a multiplicação, porque a potenciação nasce da multiplicação de fatores iguais. E agora a gente faz a multiplicação entre eles para obter a potência, que é o resultado. 2 multiplicado por 2 resulta 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Esse seria o resultado. E quanto seria 1 elevado a 4? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E quanto seria 3 quartos elevado ao quadrado? 3 quartos vezes 3 quartos, né? O que vai dar 9/16 como produto. Menos 1/3 elevado ao cubo. Aqui eu fiz uma questão de colocar uma base negativa, né? Então perceba que quando o expoente é ímpar, você vai perceber que se 3, 5, 7, 9, esse fator vai se repetir esse número de vezes que o expoente ditar, não é? Veja o que vai acontecer. Eu vou fazer só aqui breve para poder demonstrar. Esse menos 1/3, ele vai ser repetido 3 vezes, concorda? Porque o expoente é 3, lê-se também cubo, né? Elevado ao cubo. Agora note o que acontece com os sinais das frações, ó. Menos multiplicado por menos, mais, vezes menos, menos. 1 vezes 1, 1, e 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então dá menos 1 27 avos. O que é que a gente deduz daqui? Quando o expoente é ímpar, o resultado leva ao sinal da base. Como aqui foi negativo, ele dá negativo. Se fosse 5, também daria negativo. Se fosse 11, também daria negativo. Se fosse 2001, também daria negativo, porque o expoente é ímpar. Quer dizer, quando o expoente é ímpar, a gente já, né, opera. Uma outra coisa que a gente pode evitar é repetir. Aqui eu repeti porque trata-se de uma aula gravada. Todavia, muitas pessoas fazem de cabeça. Quanto é 1 elevado ao cubo? Dá 1, né? E quanto é 3 elevado ao cubo? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, às vezes a gente não escreve isso aqui. Então, por exemplo, aqui embaixo eu vou não escrever mais, exceto a última letra G ou G. Por exemplo, 10 elevado a 3. Outra coisa quando a base é múltipla de 10, né? Basta a gente colocar o número de zeros no final, 3 zeros. Se fosse 10 elevado a 7, 7 zeros e assim por diante. Cuidado, porém, com a leitura do número, né? Você tem 3 zeros, a gente parou no milhar. Se fossem 6 zeros, no milhão e assim por diante. Menos 5 elevado a 4. Outra coisa interessante, agora o expoente é par e a base é negativa. O que acontece com o resultado? Sairá sempre positivo, né? Então, quando a base ela é negativa ou positiva entre parênteses, o resultado sairá positivo. Então, quanto é 5 elevado a, menos 5 elevado a 4? Será que é 5 vezes 4? Claro que não. Já vimos que o expoente nunca opera com a base nesse curso de ensino médio. A gente só vai ver expoente operando com a base numa coisinha chamada derivadas, né? E isso está no curso superior, de acordo com o que rege a educação a partir de 1998 para cá, do governo Fernando Henrique Cardoso, né, que foi ministro da Economia, se não estiver enganado, e depois tornou-se presidente. Ali, esse assunto que você vai ver expoente operando com a base, chamado de derivadas, depois integrais, cálculo diferencial integral, é assunto agora do nível superior, não mais no ensino médio. Então, até o ensino médio, a gente vai ver o expoente fazendo a função dele, repetir a quantidade de elementos que a base se constitui ou é constituída. Então, menos 5 elevado a 4 significa que o fator menos 5 será repetido 4 vezes, um vezes o outro. O que você vai encontrar no final, 625, porque 5 vezes 5 é 25,
25 vezes 5 é 125 e 125 vezes 5 resultará em 625. Por que positivo? Porque a base, o expoente é par. Então, esse menos se repetirá 4 vezes e você vai perceber que vai dar mais no final. E quanto é uma dízima, né, periódica, 0666, o número da besta? Não, apenas um número, viu? 0666 corresponde a 6 sobre 9, concorda? 6 nonos, né, para cada parte que se repete do período, 9. Então a gente pode reescrever como 6 sobre 9, ou 6 nonos, né, ao cubo. Você pode fazer essa conta, ou lembrar que 6 sobre 9 pode encontrar uma fração menor. E aí primeiro simplificar aqui dentro por 3, né? 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. Então é melhor elevar 2/3 ao cubo do que elevar 6 nonos ao cubo. Mas o resultado é o mesmo, mas a gente lembrou do princípio matemático, né? Como a fração ela é redutível, a gente reduz primeiro, né, o numerador e o denominador pelo seu MDC ou MDC, que é o maior divisor comum entre eles, no caso aqui 3 entre 6 e 9. Então, quanto é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 3? Jamais, é 2 vezes 2 vezes 2, o que resultará 8. E 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, o que resultará 27, ok? Então, em linhas gerais é isso. Agora, existem algumas propriedades ou características, né, peculiaridades, né, da operação. Então, vamos colocar no mundo da álgebra. Eu aqui elenquei 11. Os livros costumam elencar 8, né? Eu elenquei 11, fiz uma ampliação para mostrar alguns detalhes. Por exemplo, primeira regra geral. Eu vou chamar A de base e N de expoente, ok? Em alguns casos aqui eu vou chamar o expoente M, N, P, né? Para poder diferenciar. Essa forma de escrever é uma forma chamada algébrica, né? Lembre que álgebra vem do árabe al-Khabar, e a partir do século XVII para cá, alguns franceses como François Viette, René Descartes, Pierre de Fermat e outros idealizaram essa escrita, né, para reduzir coisas, né? Então, quando você fala A ao quadrado, você está dizendo que uma coisa chamada A foi elevada ao quadrado, a 2, então é A vezes A. Então, A vezes A é A ao quadrado, quer dizer, esse A pode ser uma padaria, um avião, um prato, uma panela. Olha que coisa legal da álgebra, né? Converter palavras em letra e a partir dessa letra assume uma personalidade, por assim dizer. Então quem não entendia por que tem letra na matemática, fica a dica, né? As letras vieram da álgebra, a palavra de origem árabe, mas que a gente aqui pode traduzir como assim, a grosso modo, escrita simplificada, né? Eu usar letras do alfabeto latino para representar uma coisa que eu desconheço, ok? Então, por exemplo, A representa a base e N representa o expoente. Então, quando a gente quer aplicar a regra geral, qual foi o conceito de potência, relendo aqui? Ou potenciação, melhor dizendo. Dado o número real positivo A e um número natural N, diferente de zero, claro, chama-se potência de base A, expoente N, o número A elevado a N, que é igual ao produto de fatores iguais a A. Então, quando A está elevado a N, conforme mostra aqui em cima simbolicamente, e aqui na propriedade, significa que esse A vai repetir-se de acordo com o valor que o expoente for, conforme já falamos. Se o expoente é 7, teremos 7 fatores A, né? Não 7 vezes A, cuidado. 7 fatores A. A vezes A, 7 vezes, né? Então, N designa, né, a quantidade de fatores. O expoente nunca opera, ele designa a quantidade de fatores. Agora, se eu tiver, qual é uma propriedade interessante? É que se eu tiver uma base A elevado a um expoente M, vezes uma base A elevada ao expoente N, basta apenas somar os expoentes, né? Que você aprende essas regrinhas lá no 6º ano. Agora, se eu tiver uma base A elevado a M e tudo isso for elevado a um novo expoente, basta você multiplicar os expoentes. Olha que coisa interessante, né? Mantém a base, o famoso verbo conservar, né? Conserva a base, mantém a base e multiplica os expoentes. Isso aqui é chamado de potência, e o primeiro é chamado de multiplicação de bases iguais, né? Aí você conserva a base e soma os expoentes. E na potência de potência, você multiplica os expoentes. E se eu tiver um expoente agora negativo? Porque pela definição a gente considera o N positivo. Mas esse N pode ser negativo, ele pode ser um número pertencente aos inteiros relativos, né? Simbolizado pela letra Z, do verbo alemão zahlen, que quer dizer contar, né? O Z vem do alemão, do verbo zahlen, que é o verbo contar. Então, eu tenho um expoente negativo, menos N.
que eu represento isso positivamente? Basta colocar 1 sobre A elevado a N. Então, para que esse expoente fique positivo, isso aqui é chamado de inverso, né? Então, 1 sobre A elevado a N. E se eu tiver uma divisão de expoentes, você sabia que quando tem uma divisão de expoentes, por exemplo, A elevado a 3 sobre 2, né? 3 meios, A elevado a 5 quartos, isso pode ser convertido em radical? Ou seja, o denominador, ele vira o índice do radical, e o numerador passa a ser expoente do radicando. Lembrando que aqui é base e aqui é expoente fracionário, né? O chamado expoente fracionário. Isso aqui é muito importante quando a gente vai resolver equações exponenciais. Existem equações que a gente coloca assim, 2 elevado a x igual a 8. Então, para resolver uma equação, lembrando que a igualdade, a gente tem que igualar as bases. E quando a gente pega esse 8 e reescreve ele como 2 ao cubo, de um lado fica 2 elevado a x, do outro fica 2 elevado ao cubo. Como as bases são iguais, quer dizer que os expoentes são iguais. Essa é uma regra geral de equações exponenciais. Então, x é igual a 3. Olha que interessante, né? Quer dizer, vamos usar muito isso aqui, às vezes, para converter um expoente fracionário em um radical. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. 2 elevado a 3 meios. Isso poderia ser reescrito assim. O 2 vira radicando. O denominador, conforme falado, vira índice do radical, e o 3, que é numerador, vira expoente. Então, é o mesmo que falar raiz quadrada de 8. Olha que interessante, né? 2 elevado a 3 meios é igual a raiz quadrada de 8. Ok? Mais uma curiosidade. Como é que eu escrevo isso numa calculadora? Numa calculadora, às vezes, nós não temos índices maiores, expoentes maiores que 2, né? No máximo 3, concorda? Então a gente diz assim, a não ser que seja uma calculadora científica. Uma calculadora científica, ela vai ter teclas específicas onde você pode escolher a base aleatoriamente o expoente. E se for uma calculadora comum? Bem, se for uma comum ou básica que vem parênteses, você pode fazer o seguinte, esse 3 elevado, por exemplo, esse 2 elevado a 3 meios, né, conforme eu fiz, você pode escrever assim, ó, 2, usa aquele símbolo que parece um circunflexo, se a sua calculadora tiver, que ele se chama lambda. Isso aqui, na verdade, é uma letra em grego, né? A grosso modo, a nossa letra L, em grego maiúsculo. Isso aqui é um lambda que lembra o nosso circunflexo. Se sua calculadora tiver esse símbolo, ele quer dizer, em matemática, potência, elevado a, ok? Então, você coloca 2 elevado a 3 meios. E como é que bota esses 3 meios? Abre parênteses e coloca... Primeiro, 3 sobre 2 dá 1,5. Você pode escrever aqui 1,5. Ou então você pode escrever 3 barra 2 e fechar parênteses. Isso, para a calculadora, ela vai entender que é 2 elevado a 3 meios, ok? É uma forma de você colocar isso na calculadora, ok? A gente viu isso quando eu dei números racionais, lembra em sala de aula? A gente já estava vendo isso, mas agora que eu estou explicitando que trata-se de um expoente fracionário. Então, você que achou que só podia ser números inteiros, caiu do cavalo, né? Os expoentes, eles não têm uma regra específica. Essa definição inicial é apenas para abrir o assunto. Depois a gente amplia esse conjunto, esse expoente não precisa ser só inteiro. Ele pode ser decimal, fracionário, e na hora que ele for fracionário, aplicaremos essa regra aqui, número 5, né? A elevado, uma base elevada a um expoente fracionário. O denominador vira índice e o m em cima, que é numerador, lá dentro do radical virará expoente do radicando. Simples assim. E a sexta regra diz o seguinte, se eu tiver uma divisão, a gente não já viu aqui na regra 2, multiplicação de bases iguais, se eu tiver divisão de bases iguais, faz como? Na multiplicação de bases iguais, a gente manteve a base e somamos os expoentes. Na divisão, a gente subtrai os expoentes, ok? Tá aqui, né? Lembrando que divisão a divisão ela é uma operação que tem vários símbolos para ela. Eu usei pelo menos 2 aqui, né? O traço de fração ou de razão e o símbolo que aparece aqui na tabuada, conforme eu falei no início, aquele símbolo, o travessão com 2 bolinhas, né? Indicando divisão. Então, independente de como aparecer, você vai manter a base e vai subtrair os expoentes. O expoente do numerador menos do denominador. Cuidado que às vezes o denominador já vem negativo e menos diante de menos dará mais. Tem que fazer jogo de sinal, ok? Porque esse menos é da fórmula. Agora, sétima propriedade. Toda base elevada a 1 é igual a quanto? Pergunta difícil, né? Bem, se você lembrar que o expoente indica quantas vezes a base se repete, se o expoente é 1, a base só é repetida uma vez. Então, a elevado a 1 é igual a A. 2 elevado a 1 é igual a 2.
1 terço elevado a 1 é igual a 1 terço. Raiz quadrada de 5 elevado a 1 é raiz quadrada de 5. Agora, uma base elevado a zero resulta quanto? 1. Independente do que essa base vier, se eu tiver parênteses, colchetes ou chaves e aparecer um zero lá em cima, não importa se essa base é só número, se tem número e letra, é uma expressão algébrica, não importa. Aparecer um zero no numerador, isso é igual a 1. Depois a gente pode demonstrar de onde vem isso, mas memorize a propriedade. Nona, e se eu tiver uma fração a sobre b elevado a m, ambos sairão elevado a m, tanto o numerador quanto o denominador. Eu fiz aqui em letrinhas diferentes, né? A cor laranja para mostrar isso. Ó. A sobre b elevado a m. Sai a elevado a m e sai b elevado a m. Tamar deu um exemplo. 2 terços, aqui, 2 terços elevado ao cubo. A gente calculou quanto foi 2 ao cubo, que deu 8, e quanto foi 3 ao cubo, que deu 27. Tá vendo? Aplicação da propriedade. 10ª propriedade. E se o expoente for negativo, eu tiver uma fração na base, a sobre b, e o expoente for negativo, basta você trocar, né? Basta você trocar. A gente poderia demonstrar isso aqui através da propriedade 4, a elevado ao expoente negativo. Mas para evitar muito trabalho algébrico, né, de conta, basta você inverter. Se aqui tem a sobre b elevado a menos m, você fará b sobre a elevado a m, agora positivo. Porque o resultado das operações dá isso. Então a gente grava a propriedade que é mais rápida. Se eu estiver lá fazendo uma equação exponencial no futuro, que aparece 3 sobre 4, né, fecha parênteses, elevado a menos 4. Como é que esse menos sai do 4? Invertendo, fica, em vez de ser 3 quartos, agora ficará 4 terços elevado a 4. Olha que coisa linda, né? Propriedade número 11. E última, né? Os livros, como eu falei, resumem para 8. Eu fui até 11 porque eu quis trazer na número 1 a definição vista aqui em cima, né? Simbolicamente, né? Na simbologia de potência. Eu coloquei como uma propriedade para lembrar, né? Que a gente sempre parte dela. Todavia, a propriedade 11 é o seguinte, às vezes você tem entre parênteses, assim, raiz quadrada de 5 vezes 7 vezes 11 sobre 2. 3 fatores, né? Aí fecha parênteses e bota um 3 lá em cima. Como é que você pode operar isso? Tem duas maneiras de operar. Você pode operar primeiro os fatores intercalados, né? Falados, e depois elevar isso ao expoente dado, ou você pode aplicar essa propriedade, que cada fator aqui dentro, ele sai elevado a m. Então, por exemplo, a vezes b vezes c, tudo elevado a m. O a sairá elevado a m, o b sairá elevado a m e o c sairá elevado a m. Como eu disse, você pode operar internamente e depois elevar ao expoente, ou já sair com cada um elevado. Vamos dar um exemplo aqui prático. Eu vou apagar essa parte aqui, que eu já havia explicado. Por exemplo, você pode ter assim, 4 vezes 2, né, elevado a 3. Aplicando a propriedade, não tem um produto aqui dentro. Uma das maneiras de fazer é a seguinte, 4 vezes 2, 8. 8 elevado ao cubo, né, é o mais rápido. E quanto é 8 ao cubo? 8 vezes 3, jamais, né? O expoente jamais opera com a base. Ele informa que a base será repetida 3 vezes. Então teremos 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. E 64 vezes 8 vai dar 512. É um caminho. Outro caminho aplicando aquela propriedade número 11 que eu acabei de falar é o seguinte. 4 vezes 2, o resultado é o mesmo. 4 vezes 2 elevado a 8. Sai o 4 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Quanto é 4 elevado ao cubo? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E quanto é 2 elevado ao cubo? É 6? Jamais, não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2, né? Que dá 8. E quanto é 8 vezes 64? Tem que dar 512, né? Então vamos lá. 8 vezes 4, 32. Sobe 30, que viram 3 dezenas aqui. 8 vezes 6, 48, mais 3, olha que coisa linda. Então, de uma forma ou de outra, dá o resultado. Por que que você pode dizer assim, por que que você não foi logo aqui direto, né? Preferiu aplicar? Porque às vezes você tem uma situação algébrica que vai cair nisso. Vamos dar um exemplo. Aqui é álgebra, mas vamos misturar agora número, parte numérica, né? Coeficiente com parte literal. Por exemplo, 5 vezes j vezes k, ó, elevado ao cubo. Você pode ter uma coisa dessa, um problema.
Não é interessante saber a propriedade, porque aqui eu não tenho só número para fazer 4 vezes 2, 8, como a gente fez aqui. Aqui eu tenho parte coeficiente, que a gente chama parte numérica, e parte literal, do latim litera, né? Que quer dizer letra. Então a parte literal, não posso fazer igual como eu faço com número, né? 3 vezes 2, 6. Mais 5 vezes J é igual o quê? Não sei, porque J pode ser um monte de coisa, e o K também. Então, olha a aplicação da propriedade. O que é que a gente aprendeu? Sai o 5 ao cubo vezes o J ao cubo vezes o K ao cubo. Quanto é 5 ao cubo? É 15? Jamais. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. J ao cubo é ele próprio. E K ao cubo é ele próprio. Então, está aí uma das aplicações dessa última propriedade aí. Interessante, não é? Vamos agora fazer cálculos, né? Porque a parte de teoria de potenciação é essa, mas ficar só na teoria e não fazer cálculo é medonho, né? Então vamos fazer. Vocês vão receber uma lista que eu já preparei aqui com 15 questões e eu devo subir isso para 20, né? 20 questões. Então eu vou começar já a responder algumas questões da lista. Qual o objetivo dessa lista? Treinar a potenciação. Por qual motivo? Porque a gente precisa relembrar essas propriedades, né, bonitinhas aqui em função exponencial e função logarítmica, já que a função logarítmica, como eu falei, logaritmo, né, o expoente, você vai perceber que ele é uma função também inversa, né, em relação à exponencial. Então é importante saber muito bem potência, exponenciação, né, ou potenciação, porque isso ajuda, né, a gente a fazer equações exponenciais de forma mais rápida, resolver problemas, né? Note que eu falei dois conceitos, equação e função, né? Função é uma coisa, equação é outra, né? Mas temos função exponencial e equação exponencial, né? Ou equações exponenciais. Temos função logarítmicas, né? Função logarítmica ou funções logarítmicas, e temos equações também logarítmicas, né, que a gente vai ver mais adiante, para finalizar o conteúdo no letivo. Então, em linhas gerais, a gente vai fazer agora o exercício, ok? Da lista. Apagar aqui e apagar o conceito, né? Então, nossa lista, ela diz o seguinte, deixa eu pegar aqui. Ela diz o seguinte, na primeira questão. Não vou copiar o enunciado não para ganhar tempo. Diz assim o enunciado. Calcule as potências com expoente inteiro. Então eu coloco tudo número real. Eu coloco assim, 3 elevado, letra A, 3 elevado a 4, letra B, 2,5 ao quadrado, letra C, menos 2 ao cubo, base negativa com expoente ímpar, interessante, né? Letra D, um número misto, né? Um inteiro mais um meio, né? Elevado ao cubo. Letra E, 5 elevado a 0. Letra F, raiz quadrada de 2 elevado a 2. E letra G, raiz quadrada de 7 ao cubo. E letra H, 6 elevado a menos 2. Então, o que é pedido? Que a gente calcule, né? Calcule isso aí. Vamos aplicar o conceito. Qual é o conceito de potenciação? A base vai se repetir igual o número que aparece no expoente. Então, 3 elevado a 4, só vou fazer isso aqui no primeiro, né? Em alguns, né? Mas a gente sabe que é isso, né? O expoente designa a quantidade de vezes que a base A vai repetir-se, ou ser repetida. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. 2,5 elevado ao quadrado. Quantas vezes 2,5 vai repetir-se? Exatamente, 2 vezes. E como é que faz conta com decimal? Tem várias maneiras, né? Uma das maneiras é transformar isso primeiro para fração, né? E operar. Ou então omitir a vírgula, né? Omitir as casas decimais, 1, 2.
operar como 25 vezes 25, que dá 625, e depois contar duas casas para cá, né? Uma, duas, né? 6,25 é um caminho, ok? Base negativa, expoente ímpar, conforme foi falado mais cedo, um pouquinho no vídeo. Quando o expoente é ímpar, ele carrega o sinal que a base tem, então vai ser menos. 2 ao cubo é quanto? 2 vezes 2 vezes 2, né? Que é 8. Número misto, como é que opera? Simples, é 1 e 1 meio, quer dizer, uma barra de chocolate mais meia barra, né? É isso que quer dizer essa escrita, né? 1 aparece aqui na frente como 1 inteiro. Isso aqui é a mesma coisa que falar 1 mais a metade da barra de chocolate, né? Como o denominador é 1, MMC é 2, né? Deixa eu fazer mais organizado. MMC é 2. 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Vezes 1, 1. Então isso é igual a 3,5. 3,5 não dá uma barra e meia, né? Porque 3 sobre 2 dá 1,5. Uma outra maneira de operar logo rápido no número misto, ensinado no ensino fundamental, é fazer isso vezes 1 e somar com 1 aqui, né? 2 vezes 1 mais 1. Por que 2 vezes 1? Porque o MMC é 2. Perceba que 2 dividido por 1 deu 2. 2 vezes 1, tá vendo? 2. Mais 1, 3. É um caminho. Ah, então isso aqui, Tamar, equivale a 3 sobre 2 ao cubo? Exatamente. Isso equivale a 3 sobre 2 ao cubo, né? Então, qual é essa propriedade? Aquela que a gente viu, né? A sobre B elevado a M. Numerador sai elevado e denominador. Então, quanto é 3 ao cubo? 27. Quanto é 2 ao cubo? 8. Resolvido. Toda base elevada a zero vale quanto? 1. Exatamente. Isso aqui, se é ao quadrado, isso aqui vai ser repetido duas vezes, né? Quanto é 2 vezes 2? 4. Podemos operar porque os índices são iguais. E qual é a raiz quadrada de 4? 2. Uma outra maneira é lembrar que isso vem para cá, né? E 2 ao quadrado é 4. É outra maneira de fazer. Letra G. Raiz quadrada de 7 ao cubo. Isso aqui é igual a 7 ao cubo, né? Vou fazer agora direto, né? Não vou repetir o raiz quadrada de 7, né? Vou fazer o quê? Trazer o 3 para cá, né? Que vai dar raiz quadrada de 7 vezes ele mesmo, vezes ele mesmo. Então, 3 vezes ele. E aí, como aqui é 2, a gente pode reescrever como 7 ao quadrado vezes 7, né? Abrindo a potência, aqui não é 3, e 3 não é igual a 2 mais 1. E por que eu fiz isso? Porque aqui é 2. Ele só sai de 2 em 2. Então eu fiz isso. Qual é a raiz quadrada de 49? 7. E o outro 7 fica. Esse é o resultado, né? Lá em radiciação. E aqui, expoente negativo, como é que a gente faz? Aquela regrinha 1 sobre A elevado a menos N. Melhor, A elevado a menos N, né? Isso é igual a 1 sobre A elevado a N. Vou aplicar essa propriedade. Então fica 1 sobre 6 elevado ao quadrado. Isso é igual a 1 sobre 36. Ou seja, 1/36 avos. Então está aí respondida a primeira questão da nossa listinha, né, de exercícios. Beleza? Vamos à segunda, né? Deixa eu ver aqui o tempo para esse vídeo não ficar muito grande. Vamos fazer mais uma questão apenas. A segunda. Segunda questão da lista nos diz o seguinte: calcule o valor de letra A. Aqui o objetivo desse exercício já é a gente não fazer só um cálculo singular isolado, né? Mas reunir propriedades dadas, né, nessa revisão de um modo geral. Então, primeira coisa numa expressão dessa que parece assustadora, mas não é, é a gente lê-la, né? Sempre a gente fala isso no fundamental. Não saia operando uma expressão sem lê-la, né? Assim, gravando só regras de primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves, e a regra das operações. Primeiro adições e subtrações, depois potenciações e radiciações. E por último, exponenciações ou potenciações e radiciações. Beleza, a missa está decorada. Mas vamos ao raciocínio. Aqui está escrito algo ao cubo, somado com algo elevado a menos 2, só isso. Então, se é algo elevado ao cubo, somado a algo elevado a menos 2, e esse algo elevado a menos 2, eu preciso resolver aqui primeiro, né?
para depois elevar. Então, já que é uma soma de uma coisa com outra, eu mantenho mais entre eles, né? E aqui eu opero, né? Uma base negativa expoente ímpar vai dar menos na frente da fração. Quanto é 1 ao cubo? 1. Quanto é 3 ao cubo? 27. Aqui já está resolvido. E lá eu posso elevar a menos 2. Melhor primeiro simplificar aqui dentro, né? Quanto é 3 elevado a menos 1? Base elevado a expoente negativo. 1 sobre 3 elevado a 1, né? Pela propriedade que a gente acabou de usar na outra questão. A elevado a menos n, né? 1 sobre a elevado a n. Então, 1 sobre a elevado a n, que é 1. 3 elevado a 1, 3. Menos. Aqui também menos 1, né? Expoente negativo. E aqui negativo. Posso fazer essa operação com essa? Não. Porque antes de operar sinal, eu tenho que operar potência. Então, eu tenho que manter esse menos e operar isso aqui primeiro, depois fazer o jogo de sinal. Isso aqui fica o quê? Vou manter os parênteses, porque a gente vai transformar no expoente negativo 1 sobre a base elevada a 1, que é ela própria. Pronto. Isso aqui a gente já sabe quanto é. Isso aqui a gente vai finalizar. 1/3. Agora, mais diante de menos, dividido por menos, menos. E menos diante de menos, mais, né? Quanto é agora isso aqui? 1/3 somado a 1/3 dará 2/3, né? Elevado a menos 2. Lembra daquela propriedade que a gente falou de fração elevada a expoente negativo? Aquela propriedade que diz assim, ó, A sobre B elevado a menos M, lembra? Basta inverter, né? Fica B sobre A elevado a M. Pronto, aí se transforma em positivo. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Implica que menos 1/27 mais, inverte, né? 3 sobre 2 ao quadrado. Implica que menos 1/27 mais, quanto é 3 ao quadrado? É 6? Não, é 3 vezes 3, é 9. Quanto é 2 ao quadrado? 2 vezes o outro 2, né? 4. Então temos aí como denominadores 4 e 27. Já que são diferentes e é uma soma de frações, a gente tem que achar o mínimo múltiplo comum. Como os divisores de 4 não são iguais aos divisores de 27, implica dizer que o MMC é o produto dos dois. Porque se você fizer dessa forma, conforme aprendeu, você vai perceber que os divisores de 4 não batem com os de 27. 4 é dividido por 1, 2 é ele mesmo. Tem 3 divisores inteiros positivos, considerando naturais. E aqui, divisível por 1, que é o divisor universal, por 3, porque a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3, que é 9, por 9, já que é múltiplo de 9, pelo próprio 27. Então veja que o único divisor comum entre eles é 1. Logo, isso os torna primos entre si. Então, MMC costuma ser o produto, né, quando os números são primos entre si. Mas se você quiser fazer para verificar isso, você vai fazer assim por 2, aí vai dar 2. Esse não vai dividir, porque não divide número inteiro, né, não gera número inteiro. Aí você vai continuar por 2, para que dá 1 e vai baixar o 27. Aí você vai perceber que o 27 não é por 2, né? Você vai fazer 3, aí vai dar 9. Aí você vai fazer por 3, vai dar 3. Aí você vai fazer por 3 de novo, vai dar 1, né? Então perceba que aqui deu 3 ao cubo, que é igual a 27. E aqui deu 2 ao quadrado, que é igual a 4. Perceba que realmente o MMC é um vezes o outro, ok? É 4 vezes 27, ou seja, 7 vezes 4, 28. E, né? 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Quer dizer, isso vezes isso dá 108. 4 vezes 7, 28. Sobem 20, que viram 2 dezenas. 4 vezes 2, 8, mais 2 dezenas, 10, né? Formam uma centena. Então, é o MMC. E aí eu posso sair somando menos 1 mais 9 e dizer que é 8, jamais, né? Porque a gente encontrou apenas o mínimo múltiplo comum, né? Agora, 108 dividido por 27 dá quanto? 4, né? E quanto é 4 vezes menos 1? Menos 4. 108 dividido por 4 dá 27. E 27 vezes 9 dá quanto?
27 vezes 10 daria 270. Aí basta tirar um 27, então vai dar 253. Mas 243. Mas se você quiser fazer conta, 27 vezes 9, faz a conta, né? Repetindo, 108 dividido por 27 deu 4. 4 vezes menos 1, menos 4. 108 dividido por 4 deu 27, então 27 vezes 9. 9 vezes 7, 63, 1, 6. 9 vezes 2, 18, com 6, 24. Agora, operando isso com isso, vai dar positivo, porque aqui eu tenho mais do que aqui para tirar. Então, vai dar menos 239, né? Sobre 108. Será que a gente consegue simplificar? Sim. Primeiro, quando a gente soma os logaritmos, aqui dá 9. Então, é múltiplo de 3. E quando a gente soma aqui, 2 mais 3, 5. 5 mais 9, 14. Não dá para simplificar, porque a soma do de cima deu 14, do de baixo deu múltiplo de 3. Então, o 14 não é múltiplo de 3, então não dá para simplificar por 3. Por 2 também nem pensar, então não é por 6. Por 5 também nem pensar, porque não termina nem em 0 nem em 5. Por 7 não é múltiplo de 7. Enfim, uma fração redutível. A única coisa que a gente vai fazer aqui é o jogo de sinal. Menos dividido por mais, né? Menos. E aí fica 239 sobre 108. Esse é o gabarito. Então ficamos aí na segunda questão. Letra A, né? Deixa eu fazer a letra B, daí ia ficar por aqui, mas deixa eu fazer logo a letra B, que a letra B também é interessante. A letra B da lista, dessa terceira questão, diz o seguinte: y igual a 2 elevado a menos 2, mais 2 elevado a 2, menos 2 elevado a menos 1, sobre 2 elevado a menos 1, 2, menos 2 elevado a menos 1. Então veja que todos os fatores que aparecem em cima e embaixo, eles são bases 2, né? Então, agora eu não tenho multiplicação nem divisão, né, entre eles, em cima nem embaixo. Então, o ideal aí é a gente aplicar os princípios da potência logo, né? Em cada um. Por exemplo, em cima, 2 elevado a menos 2, a gente sabe que é igual a 1 sobre 2 elevado a 2, né? Transformando em expoente positivo. 2 elevado a 2 resulta 4, que é 2 vezes 2. Menos 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 elevado a 1, né? Que vai dar 2. Pronto. 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2 elevado a 2 também, né? Mesma transformação aqui. E esse, mesma transformação aqui, né? Quanto é 2 elevado a 2? 4. Mais 4 menos 1 meio. Isso é o que resulta em cima. 1 quarto aqui embaixo, menos 1 meio. Aqui, como é 1, a gente precisa, os denominadores são diferentes, a gente precisa reduzir o mesmo denominador, ou seja, achar o MMC. 4, 1, 2. Como eles são múltiplos entre si, o MMC é o maior. Não se trata de números primos entre si, aí é diferente, aí são múltiplos entre si, né? Então, 4 dividido por 4, 1. Multiplicado por 1, ele próprio. 4 dividido por 1, 4. Vezes 4, 16. 4 dividido por 2, 8. Desculpe, 4 dividido por 2, 2. Desculpe. 2 vezes menos 1, menos 2. Note que se você dividir 1 por 4, você volta a ter 1 quarto. Se você dividir 16 por 4, você volta a ter 4. Se você dividir menos 2 quartos por 2, você volta a ter menos 1 meio. Para conferir que você fez o MMC correto. MMC entre 4 e 2. 4, né? Porque é múltiplo. 4 dividido por 4, 1. Multiplicado por 1, 1. 4 dividido por 2 dá 2. Vezes menos 1, menos 2. Operando em cima e embaixo. 1 mais 16, 17. Menos 2, 15. Sobre 4. 1 menos 2, menos 1. Sobre 4. Note que o divisor da fração de cima do numerador é 4. E o divisor da fração do denominador também é 4. Então você já pode simplificar os dois por 4.
o que resulta em 15 sobre menos 1. Isso é igual a, então y é igual, né? Mais dividido por menos, menos. 15 sobre 1, 15. Então, o resultado, menos 15. Então, veja que é interessante essa conta, essa expressão, porque ela fez com que a gente aplicasse as propriedades da potência, né? Temos aqui o conceito inicial, né? Uma base elevada a um expoente n, ela se repete a quantidade de vezes que é n. Então, 2 vezes 2, 2 duas vezes, né? 2 vezes 2, 4. Aqui o conceito de a elevado a menos n, né? Aquela propriedade que vale a pena relembrar. Ela é muito usada, ó. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, foi isso que a gente fez, ó. 1 sobre a elevado a n. E quanto é 2 ao quadrado? 4. 2 elevado a menos 1, idem, né? Mesma propriedade. 1 sobre 2 elevado a 1, que dá 1 meio. E o restante é a mesma coisa, né? Aqui aplicamos de novo essa propriedade. 1 sobre 2 ao quadrado. De novo ela aqui, né? Menos 1 sobre 2 elevado a 1. E aí operamos. Depois o MMC, que a gente viu que trata-se de frações, né? MMC, 4, e o restante que a gente fez. E embaixo, mesma coisa, MMC. Aqui, a partir daqui, já não tem potência, né? Aqui já tem o que? Ensino fundamental. Operação com número inteiro e número fracionário. Como os denominadores são diferentes, aqui é 4, aqui é 1, aqui é 2, reduzimos, achamos o MMC. Como eles são múltiplos, o maior é o múltiplo. Depois fizemos as equivalências, né? Porque o MMC é múltiplo desse. Então a gente usa a divisão dele por esses 3. E o fator que a gente encontra multiplica pelo de cima, né? Que é uma compensação, são frações equivalentes. E aí a gente encontrou. Fizemos aqui a redução do cálculo, né? 1 mais 16, 17, menos 2, 15, sobre 4. E 1, menos 2, menos 1 sobre 4. E aí fizemos isso. Para alguém que ficou questionando, ou pode ficar com dúvida nessa parte aqui, que alguém pode dizer, e por que você não fez... mantém o primeiro e faz pelo produto do segundo? É a mesma coisa. A gente reduziu logo porque viu que os denominadores eram iguais. Mas quem faz assim, ó, mantém a primeira, né, fração, troca a divisão pela sua inversa, que é a multiplicação, e inverte a segunda. Ó, é a mesma coisa. Antes de multiplicar, não dá para simplificar os dois aqui. Então você vai ter o quê? 4 por 4 é 1, 4 por 4 é 1, né? Então 15 multiplicado por 1 é 15. E menos 1 multiplicado por 1 é menos 15. Vai dar o mesmo resultado. Mais dividido por menos é menos. 15 sobre 1, que quanto? Menos 15, né? Pronto, dá o mesmo. A gente aqui fez uma redução mais rápida para não passar por isso. Mas é a mesma coisa, beleza? Mesma coisa. E o jogo de sinal, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com os sinais, né? Muito. Ainda mais que a gente tem sinal aqui no centro do cálculo, na linha operatória, e nós temos sinal também no expoente, que a gente aprendeu essa propriedade com o expoente negativo, né? Como é que faz para ele ser reescrito de outra forma. Então fica aí o cálculo até a segunda questão da lista, né? Conforme eu queria parar aí. E as demais vocês partem a partir daí, né? Do exemplo dado, ou desses exemplos aqui feitos, explicados, para poder resolver o restante da lista que eu ainda vou publicar para vocês breve. Um abraço, até a próxima.